Paz de Cristo Jesus, aqui é a professora Lúcia Ávila, da Escola Bíblica Terra dos Milagres. Nós vamos fazer aqui um pequeno resumo do que já estudamos até agora do profeta Ezequiel e uma pequena introdução ao livro do profeta Daniel, para prosseguirmos nos nossos estudos. Nós tivemos 9 lições para o profeta Ezequiel e vamos agora começar na lição 10 sobre o profeta Daniel. E esses profetas, nas visões que nós estamos estudando, o livro que nós estudamos até aqui do profeta Ezequiel, o profeta Daniel também, vamos falar do tempo do fim. Essa é a visão que nós estamos estudando no livro desses 2 profetas. Então vamos a esse pequeno resumo. Em Ezequiel nós vamos verificar que nós estudamos e foi falado bastante sobre a santidade e a transcendência de Deus. A revelação a Ezequiel é frequentemente mediada por um ser angélico. Quando Ezequiel tem uma visão de Deus, trata-se da aparência da glória de Deus, da glória do Senhor, sendo que o próprio Deus permanece transcendente e oculto. Deus é juiz, onisciente e onipotente. Está cercado de esplendor e governa as nações. E Deus é santo. O pecado é uma afronta à sua santidade e deve ser julgado. Israel é uma nação rebelde, porém o exílio tem o propósito de produzir uma nação purificada, um remanescente disposto a viver em obediência a Deus. A graça e a misericórdia de Deus. O julgamento de Deus sobre Judá e Jerusalém não frustra o seu propósito com a eleição de Israel. Deus mostrará a sua misericórdia a um remanescente. Estes herdarão mais uma vez as suas promessas e serão restaurados à sua terra. Deus estará novamente entre eles. A nação viverá sob um príncipe da linhagem davídica, que governará com justiça. Deus dará ao seu povo um coração novo e um espírito novo. Então aqui nós temos uma ilustração do vale de ossos secos. É o Senhor levantando daquele povo que estava sem vida, um novo exército com o seu Espírito Santo, um novo exército com um novo espírito, com uma nova maneira de agir, com uma nova consciência, com um novo coração. Isso é que o Senhor fará. A soberania de Deus. Deus dirige as nações e o destino não só de Israel, mas também de todas as demais nações. É o Senhor quem dirige, Ele é soberano. As palavras que Deus proferiu através do profeta se cumprirão. A palavra de Deus, ela foi revelada ao profeta Ezequiel sobre a soberania de Deus sobre as nações. E esta palavra, que foi escrita há milhares de anos atrás, ela se cumpre e ela se cumprirá. Então, creiamos e que a palavra de Deus ela prevaleça, porque Ele é soberano e é Senhor sobre todos os povos, línguas, raças e nações. E o profeta também falou sobre a responsabilidade individual. Cada pessoa é responsável pelos seus atos, é responsável pela sua salvação em Cristo Jesus. Cada pessoa é responsável. Há uma responsabilidade coletiva, sim, porque nós fazemos parte de uma sociedade. Mas, antes de tudo, nós somos indivíduos e, como tais, vamos responder diante do Senhor. E como indivíduo, nós temos uma participação efetiva nessa sociedade que nós vivemos.
O exílio tinha acontecido, em parte, como resultado da culpa acumulada por gerações de israelitas que tinham se rebelado contra Deus e sua lei. Mesmo que a culpa tenha sempre uma dimensão corporativa, coletiva, Ezequiel, mais do que qualquer dos profetas anteriores a ele, enfatizou as consequências individuais da desobediência e da transgressão. E em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, está registradas as palavras do Senhor. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então, o Senhor faria uma transformação geral naquela sociedade, naquele povo, mas ele ia começar com um indivíduo, com cada indivíduo, com cada pessoa. Então, ele chama aqui a responsabilidade. Você não é todo mundo. Já escutou essa frase, não já? Você não é todo mundo. Por quê? Porque muitas vezes nós demos desculpas demais para atitudes que tomamos ou até para atitudes que não tomamos, não é? Às vezes nós falamos assim, mas fulano faz. Ou então nós falamos assim, fulano não está fazendo nada, eu também não vou fazer. É muito interessante nós pensarmos sobre isso, verificarmos, porque nós temos uma responsabilidade individual e nós vamos prestar contas ao Senhor. Na realidade, o Senhor requer de nós a cada dia que tenhamos uma responsabilidade com o reino dos céus. Com o reino dos céus. Antes de nós servirmos a homens, a pessoas, nós servimos ao Rei de toda a terra. Nós servimos o juiz de toda a terra. Nós somos dele. Nós somos dele. Nós entregamos nossa vida a ele. E a ele nós devemos obediência. Aos princípios da palavra de Deus nós devemos obedecer. Porque transgredir a um desses princípios básicos da palavra de Deus é desagradar ao Senhor e trazer malefícios para a nossa vida pessoal e malefícios para o grupo no qual eu convivo, ou até mesmo a toda a sociedade, toda a humanidade. Então, é pensar nisso com carinho, para avaliarmos a nossa conduta no dia a dia e servirmos ao Senhor com excelência, com coração novo, com espírito novo, recriado, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Tudo novo se fez, somos criaturas novas, somos filhos do Altíssimo e isso requer de nós muita responsabilidade. E aqui nós finalizamos esse pequeno resumo de Ezequiel. Em seguida nós vamos falar sobre Daniel. Mas eu quis botar essa figura com a Bíblia, com a revista da Escola Bíblica. E essa caneca escrito Eu amo a Escola Bíblica. Eu amo a Escola Bíblica. Que todos nós possamos amar a Escola Bíblica, porque é onde se estuda a Palavra de Deus, é onde se apreende os valores da Palavra de Deus, é onde formamos o nosso caráter em Cristo Jesus. Glórias a Deus pelas escolas bíblicas, glórias a Deus pelos professores das escolas bíblicas, pelos alunos das escolas bíblicas, por cada igreja, de cada denominação que compreende o valor que tem a escola bíblica. Então aqui começamos, um pequeno resuminho, uma apresentação, uma introdução na realidade ao nosso estudo sobre o livro do profeta Daniel. Então nós vemos que o profeta Daniel foi deportado quando ainda adolescente, no ano de 605 a.C. para a Babilônia, onde lá viveu mais de 60 anos. E ele foi levado junto com alguns nobres da corte do rei para servir ao rei da Babilônia, para servir ao governo, na área administrativa do governo da Babilônia.
nós vamos encontrar aqui no livro do profeta Daniel ensinos tremendos. Pena que aqui o nosso tempo é pouco, não? E as lições também são poucas, não vamos poder fazer com profundidade esse estudo. Mas quem sabe um dia nós fazemos apenas os estudos do profeta Daniel, né? Sobre o livro do profeta Daniel. O nome Daniel quer dizer Deus é meu juiz. E o propósito do livro? O propósito do livro é mostrar que o Deus de Israel, o único Deus, mantém sob seu controle o destino de todas as nações. Então nós vamos aqui ouvir falar muito sobre a soberania de Deus, sobre o governo de Deus. E é interessante que nós podemos aprender muitíssimo, muitíssimo mesmo. Há ensinos aqui tremendos sobre administração, sobre finanças, sobre política, sobre a vida cotidiana do povo lá na Babilônia e muito mais, muito mais. As profecias que o Senhor deu através de Daniel sobre o tempo do fim, o amor demonstrado por Daniel e por seus amigos lá no reino da Babilônia. Nós vamos aprender muito. Eu convido você a estar conosco, não perder nenhuma aula e procurar se aprofundar ainda mais sobre o estudo do profeta Daniel, aquilo que o Senhor deu a ele, o que ele registrou em seu livro, e crescermos cada dia mais no conhecimento de Cristo Jesus. Daniel foi levado para a Babilônia com alguns da corte, algumas pessoas da corte do rei, e entre eles estavam ainda 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias. E nós vimos aqui uma figura do capítulo 3, versículo 17, que retrata esses jovens na fornalha de fogo ardente. E aqui tem uma declaração deles muito interessante. Se formos atirados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Muito interessante. Eles não transgrediram a lei de Deus. Eles foram fiéis aos propósitos de Deus. Eles foram fiéis a Deus e foram lançados na fornalha de fogo ardente. E esse versículo expressa bem o tema central desse capítulo 3. A ideia não é que Deus sempre protegerá o seu povo dos danos físicos. Ele pode fazer isso, sem dúvida. É capaz de tanto, é capaz de fazê-lo. A ideia central é que o povo de Deus deve ser obediente a Ele, sem se importar quais sejam as circunstâncias. É a chamada prova de fogo, não é? E o Senhor foi livrá-los. E o Senhor esteve com eles naquela situação tão terrível, que ninguém poderia se livrar. Mas o Senhor esteve ali. E aqueles 3 jovens foram honrados com a presença do Todo-Poderoso, com eles, os livrando e servindo de testemunho a toda uma nação naquele momento. Servindo de testemunho a todo mundo e até a nós hoje. Quanto tempo se passou? Milhares de anos. E nós aqui estamos sendo agraciados com esse testemunho de fé, onde Deus honrou os seus filhos, que tiveram fé, acreditaram e testemunharam que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele é Senhor e que Ele pode livrar. Glórias a Deus. Nós temos aqui um relato do capítulo 6, Daniel na cova dos leões. E é um capítulo muito interessante. Também Daniel
foi fiel ao Senhor, foi fiel aos princípios da palavra de Deus, foi fiel ao seu Deus, foi fiel à sua fé. No versículo 10, diz que quando Daniel soube que a escritura estava assinada, que o rei havia feito um decreto, que ninguém poderia orar a outro Deus, ninguém poderia se curvar a outro Deus, teria que se curvar a ele. O que Daniel fez? Ele entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Que coisa maravilhosa, não ceder, não ceder, não ceder. Diante das dificuldades, diante das situações que às vezes vêm nos impor uma conduta que não é condizente com aquilo que nós sabemos que agrada ao nosso Deus. Daniel foi fiel e nós aprendemos com ele a sermos fiéis a ele. E ele foi jogado lá na cova dos leões, mas o Senhor o livrou. Também honrou a Daniel, assim como honrou aos amigos dele, lá na fornalha de fogo ardente. O Senhor honrou, o Senhor honra o seu servo, o Senhor honra aquele que se mantém firme com ele, aquele que não se deixa levar pelas circunstâncias, aquele que não se deixa levar pelos enganos desse mundo, pelas injúrias, muitas vezes, mas permanece fiel ao seu Deus, permanece fiel à conduta que tem para com o seu Deus. Nós vamos aprender isso com Daniel, de uma forma maravilhosa. Nós temos aqui um quadro que é muito interessante. Fala sobre as 70 semanas de Daniel. Fala sobre os últimos tempos. A profecia que Daniel recebeu, no versículo 24 do capítulo 9, diz assim: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, aqui tem um quadro que é muito interessante. Seria bom observar. Nós não vamos ter tempo para falar sobre ele agora, porque só isso aqui dá um estudo completo. E vamos fazê-lo, se Deus quiser, bem em breve. Então, analise esse quadro. Durante o tempo da aula que nós vamos ter sobre Daniel, volte a ele, se for necessário, e vamos tentar compreender essa profecia sobre os tempos do fim, os últimos tempos que a humanidade passará até o milênio, sobre até o novo céu e a nova terra, com a graça de Deus Pai. É mais um estudo muito interessante para nós mergulharmos nele. Fica aí a sugestão. Leia os versículos, estude, e nós vamos nos aperfeiçoar cada dia mais nesse conhecimento, com a graça de Deus. Então vamos a Daniel. Vamos ao livro do profeta Daniel.